Vamos continuar com as funções sintáticas dos pronomes relativos, né? Então, os pronomes relativos funcionam como introdutor da oração subordinada, mas sintaticamente eles podem ser sujeito ou objeto. Quando vão ser sujeito? Se na oração não tiver o sujeito, aí ele passa a exercer sintaticamente essa função. Se a sentença já disponibiliza, já se apresenta o sujeito na própria sentença, então você vai entender que ali não há necessidade de um novo sujeito. Então, ele passa a ter a função sintática de objeto. Então, isso nós já fizemos nas aulas anteriores, inclusive eu fiz algumas análises, né, colocando quem é a oração principal, quem é a oração subordinada, sujeito da principal, sujeito da subordinada, quem é o termo antecedente, que ainda é bom que fique claro para vocês, o que antecede é o que está antes do relativo. E qual a função que esse relativo exerce, que seria, no caso, do sujeito e do objeto, né? Aquela nomenclatura inicial que a gente teria sequenciado assim, linear. A oração principal, o pronome relativo e a oração subordinada ainda vai ter exemplos assim, mas por enquanto nós não estamos visualizando nenhum exemplo que tenha esse segmento. Tá? Então é muito importante prestar atenção para saber como é que eu defino de fato uma oração. Olha, eu vou pegar uma oração em inglês e vou perceber que ela tem sujeito, verbo e complemento. Se não há essas partes, tá? Pode até não ter o complemento, mas teria como obrigação na sequência o sujeito e o verbo. Então não posso fazer uma oração que não tenha de maneira obrigatória essas duas partes, de sujeito e verbo. É bem claro, né? Quem está na terceira série já tem conhecimento suficiente para conhecer isso aqui. Então, nós vamos tratar hoje de mais duas possibilidades de pronome relativo e trabalhar também essas funções sintáticas, né? Só relembrando para vocês aqui, que aqui tem um quadro, tem praticamente todos os relativos, né, com as suas funções, ó, quem é usado para pessoa, which é usado para animais, objetos ou ideia, whose, esse aqui é específico, é usado para posse, tá? A posse. O that para pessoas, animais ou objetos, where também é específico, é para lugares, e when também é específico, é para tempo. Então, cada um vai ser trabalhado de acordo com a função que ele deve exercer. Lembrando que essas palavras aí, vocês já devem ter visto elas com outra tradução. Por exemplo, esse that é um pronome demonstrativo também. Aí ele está funcionando como pronome relativo. Então, ele como pronome demonstrativo é aquele, aquela, aquilo, algo que está sendo demonstrado distante do emissor. Não é isso? Mas aqui eu diria, qual seria a tradução mais próxima, aquela que tem uma aparição maior nas sentenças de pronome relativo? Seria o quê? Então, muitos pronomes desses, mesmo com uma grafia diferente, e na hora que eu estou traduzindo, eu coloco essa tradução, que, certo? Então, vamos para ver a observação de hoje. Quando o antecedente for coisa ou animal, que na aula passada nós tratamos quando o antecedente for pessoa, tá? Hoje nós vamos tratar quando o antecedente for coisa ou animal. O pronome relativo exercer a função de sujeito, vamos utilizar esses dois, which ou that, tá? Então, você vai olhar o antecedente, vai descobrir se é coisa ou animal e vai usar which ou that. Então aqui, e ele vai exercer a função sintática de quê? De sujeito. Por que sujeito? Porque não tem. Então, eu tenho aqui the radio, aí vem which ou that, was on the tail, belongs to the gypsy, ou seja, o rádio que estava sobre ou em cima da mesa pertence ao cigano. Se eu fosse rapidamente fazer aquela análise sintática, eu diria, quem é a oração principal? O rádio pertence ao cigano, certo? Quem seria a oração subordinada? Que
estava em cima da mesa. Quem era o sujeito da oração principal? O rádio. Aí, se a oração principal é esse trechinho aqui, ó, o rádio, mas essa parte aqui, que pertence ao cigano, logo eu percebo que a oração subordinada é aquilo que ficou de fora da principal, não é isso? Então, quando eu olho para essa oração principal, eu observo logo que ela não tem sujeito. Porque ela não tem um pronome, no caso reto, ela não tem um substantivo e ela não tem um nome próprio. Então, eu diria que a oração subordinada é um desses relativos, mais o was on the table. Certo? Quem seria o sujeito da oração subordinada? Pelo fato de não ter um deles dois, né? Seria um desses dois, ou um ou outro. Não está dizendo que eu tenho preferência. Não, eu posso usar um ou outro. Então, e quem seria o termo antecedente? O termo antecedente é o que está antes do relativo, que seria o quê? The radio. E por último, eu diria assim, qual é a função que o pronome relativo está exercendo? Nossa, ele, nessa oração subordinada, ele está exercendo a função de sujeito. Certo? Então, rapidamente, já fiz a análise, né? Então, por que está dizendo? Ó, se o termo antecedente for coisa ou animal, e o pronome relativo exercer a função de sujeito, você vai usar o it ou that. É o que está aqui. O termo antecedente é coisa, não é? O pronome relativo está exercendo a função de sujeito. Por que na oração subordinada não tinha sujeito? Em inglês, não dá para construir sentença sem a presença do sujeito. Na verdade, o sujeito na língua inglesa é um termo essencial da oração. O outro exemplo tem the horse, né? Aqui o termo antecedente já não é mais coisa, aqui já é o que? Animal, que é o que está lá, mesma coisa, animal. Ó, então vai ficar the horse, which or that was in the stable belonging to the gypsy. Ou seja, o cavalo que estava no estábulo, lá na casinha dele, né? Pertence ao cigano. Então, eu observo que aqui o termo antecedente é animal. A oração subordinada também não tem sujeito, então o relativo está funcionando como um sujeito, certo? Então essas duas situações tratam de termo antecedente coisa ou animal e o pronome relativo exercendo a função de sujeito. Não dá para fazer a omissão de sujeito na língua inglesa. Agora, quando o termo antecedente for coisa ou animal e o pronome relativo exercer a função de objeto, você vai usar which ou that ou pode se omitir. Então, se você já sabe que a sentença da subordinada tem... Por que você fala da subordinada? Porque o relativo é um introdutor da subordinada. O pronome relativo não vai aparecer vinculado à oração principal. De maneira alguma, ele vai aparecer obrigatoriamente como introdutor, como começo da oração subordinada. Então, aqui... eu estou dizendo que se o antecedente for coisa animal e o relativo exercer a função de objeto, vejam bem claro isso de objeto, eu vou usar which ou that, eu posso omitir, que seria omitir, não colocar, tá? Eu prefiro colocar, porque quando o aluno deixa de colocar, parece que ele está tirando a tradução that. Mesmo o que, né? Mesmo que ele não coloque, na hora de traduzir, ele coloca essa palavra aqui. Então aqui eu tenho um exemplo. The radio, aí o termo antecedente aqui é o que? Coisa, né? Coisa, né? Which of that I put on the table belongs to the gypsy. Ou seja, o rádio que eu coloquei em cima da mesa pertence ao cigano. Então, observem, gente, que a oração principal é the radio belongs to the gypsy, né? Belongs to the gypsy. Essa é a oração principal. A oração subordinada vai começar pelo relativo e vai ser isso. Which of that I put on the table. Vejam bem, gente, que nessa oração subordinada já existe o sujeito, ó, aquilo, ó, eu. Então não há ausência de sujeito. Portanto, nesse caso, o pronome relativo vai exercer a função de objeto, porque na subordinada já tem o sujeito. Então, nessa situação, eu posso escolher um dos dois, também não há preferência de utilização de um ou outro, pode ser qualquer um. E se eu não quiser, eu não vou usar nenhum deles. É possível, sim. Se eu omitisse
Nesse caso aqui de cima, de sujeito, eu estaria condenando a sentença. Mas no caso de objeto, é possível fazer isso sim, tá? Vamos aqui para o outro exemplo. The horse, agora eu estou usando como termo antecedente animal, which that she saw in the stable belongs to the gypsy. Ou seja, o cavalo que ela viu no estábulo pertence ao cigano. Então, nesse caso, o termo antecedente é o cavalo. Eu vou olhar que aqui já tem sujeito na oração subordinada, né? Já tem o sujeito, então não precisa de sujeito. E aí, ele vai funcionar como objeto, pelo fato da sentença já disponibilizar do sujeito, tá certo? Então, minha gente, por hoje é só isso. Vimos mais duas funções de sujeito e de objeto para os pronomes relativos which, that, que no caso, como sujeito, não se dispensa, mas como objeto ele pode sim ser omitido, tá bom? Então, conto com a participação de vocês, vamos enviar os materiais, gente, vamos evitar que no final do bimestre tenha gente com nota incompleta, tá certo? Aguardo as atividades de vocês e até a próxima aula.